Meu amigo, minha amiga, ao ler a história da humanidade, não de acordo com aquilo que a Europa nos ensinou, história antiga, medieval, moderna, contemporânea, mas olhando as primeiras civilizações que eram comunitárias e sobre elas os indo-europeus que investiram arrasando as comunidades, elaborando uma cultura diferente que culminou na cultura medo-persa, ariana e depois fundamentalmente grega e romana, seria interessante perceber como os mitos desses povos refletem o que eles pensavam, o que eles viviam, os valores que tinham, porque cada povo, ao narrar de si próprio a história, narra-o em forma de uma história, de um mito. Os mitos são as formas mais racionais e mais profundas de narrar a experiência humana de um povo. Tinha falado a vocês sobre o mito de Prometeu acorrentado. Se lembram que a Grécia sempre se estabeleceu a si própria como o umbigo do mundo, como o centro do mundo. Afinal, Grécia era filha de Europa e de Ásia. Ela está no meio. Prometeu, o vidente filho dessa umbilical centralidade, Prometeu, o mais inteligente que os deuses, é castigado porque ele quer ser racional. A mulher não deixa. Observe agora, no mito de Édipo, o rei, como esse fenômeno aparece mais claramente ainda. Para se ter noção do que seja o mito de Édipo, o rei, é preciso perceber que a Grécia, Peloponeso, é interessante que eles tinham fundamentalmente 3 cidades, as principais. Tebas, mais ao norte ou mais ao centro, Corinto, mais ao sul, e mais a leste, que era Atenas, sem falar do Oriente Médio, etc. O mito de Édipo acontece como narração da história humana vista desde Tebas. Tebas, que estava primeiro em guerra, depois fizeram as pazes, e Tebas que tem no centro, na encruzilhada que leva tanto para Corinto quanto para Atenas, nessa tríplice encruzilhada, tem o templo de Delfos. Delfos era o centro da humanidade para eles, o umbigo do universo. Delfos tinha o templo onde as pitonisas, embriagadas, adivinhavam o futuro das pessoas e o destino que cabia a cada pessoa. Bom, sabendo disso, veja como foi o mito de Édipo. Laios era o rei de Tebas e estava enamorado por Jocasta, que não era de Tebas. A mulher que encanta ele se apaixona por Jocasta e depois vai ao centro dessa encruzilhada, ao templo de Delfos, consultar os deuses qual é o destino que lhe cabe. As pitonisas respondem: se tu casares com Jocasta, o filho teu matará o pai e casará com a mãe. Essa ameaça que vem no destino é preciso desde logo perceber. Ela está dizendo a Laios que o filho fará as piores atrocidades possíveis do universo. Matar o pai, lembrem que a Grécia era patriarcal, e não só patriarcal, era machista. Só o homem existe, a mulher não existe. Pois bem, o filho matar o pai, e segundo, casar com a mãe, era para a Grécia, para esse homem indo-europeu, o máximo de toda atrocidade possível. É isso que a pitonisa diz que vai acontecer.
Mas ele disse que era crítico aos adivinhos das pitonisas, zombou disso e casou com Jocasta. Nasceu o filho, Édipo. Quando nasceu, ele se apercebendo do destino que lhe havia sido revelado, e porque o grego é assim, ao invés de fazer com que o filho fosse constituído patrimônio dele, isto é, pegar o filho e dar 2 voltas na casa para que toda a população soubesse que ele havia incorporado o filho ao seu patrimônio, ele não fez isso. Restava à mulher, Jocasta, a única saída, matar o filho. Ela não tinha outra opção. Se o filho não fosse patrimônio do marido, ela não tinha outra opção para o filho. Ela chama um empregado e pede ao empregado que, ao invés de matar o filho, segundo a visão grega, perturbada pelo instinto materno de não matar o próprio filho, pede que o empregado deixe esse filho num bosque, num lugar, e que exponha esse filho ao bosque. Pode ser, diz ela, que os deuses se apiadem dele, tenham piedade dele. Esse empregado vai ao bosque, mas ao invés de deixar o filho, a criança no chão, dependura a criança pelos pés a um galho de uma árvore, para que os animais não comam a criança. Pois bem, por ali pastoreiam cavalos os súditos do chefe de Corinto, Políbio. Estavam pastoreando seus cavalos quando, ouvindo os gemidos da criança, viram essa criança ali pendurada e disseram: nosso rei Políbio não tem filhos e ele quer muito ter filhos. Os deuses lhe mandaram de presente essa criança. Pegaram a criança, levaram para Políbio, essa criança, portanto, Édipo, que significa pé inchado por causa disso, e é levado a Corinto. Lá ele cresce. Quando chega a idade de perguntar pelo sentido das coisas, a encruzilhada da existência, isto é, a adolescência. A adolescência é quando a pessoa se pergunta pelo sentido, pelo valor, pela realidade de todas as coisas. Quem é que disse que isso vale? Quem disse que aquilo não vale? Essa idade essencial no crescimento da pessoa humana, e ele começa a se perguntar e vê que um bêbado revela zombeteiramente que ele não é filho de Políbio. E insiste. Quando os pais, Políbio e a mãe dele, se apercebem que ele estava aflito por isso, não leve isso aí à frente, que é isso. Mas ele sai e vai ao centro da encruzilhada de novo, a Delfos, consultar a pitonisa para saber qual é então o destino dele. A pitonisa responde: teu destino é matar o pai e casar com a mãe. Apavorado, Édipo não volta para Corinto, mas vai mais para o norte, no meio das montanhas, e ali, num caminho estreito, onde só passa um por vez, naquela encruzilhada da existência, ele vê que vem vindo do outro lado uma carruagem e alguém que grita à frente: dê passagem ao rei, dê passagem ao rei. E ele disse: o rei que espere, eu já passei mais de metade da trilha, ele que espere que eu saia, ele entra. Mas os 4 ou 5 servos do rei que vinham com ele, atracaram-se com ele, ele matou o rei e matou 2 ou 3 daqueles empregados de Laios. Era Laios quem vinha vindo na carruagem, o pai dele. Ele mata o pai, os outros empregados fogem, um só foge ileso daquela matança que ele promove. Agora, mais aflito ainda,
porque ele matou uma pessoa, ele não queria matar, ele matou em legítima defesa. Ele não quis matar. É interessante, observe bem, que como o grego vai olhar o bem e o mal, não como algo do qual o homem responde, mas como destino para o homem marcado pelos deuses. É interessante isso. Sai aflito a caminhar, quando se apercebe que em Tebas existe um problema muito grande. Ele não sabe que Tebas é a terra natal dele. Lá, a esfinge, que é metade monstro, metade mulher, ataca todos os rapazes. Veja, só os rapazes. A mulher não existe para eles. E na entrada da cidade faz uma pergunta a cada um deles. Qual é o animal que de manhã tem 4 patas, ao meio-dia 2 patas e à tarde 3 patas? Você sabe essa charadinha, existe em muitos lugares. A charada significa qual é o bicho que tem 4 patas de manhã, 2 ao meio-dia de tarde, é o homem. Na manhã da vida engatinha, ao meio-dia da vida anda de pé, na tarde da vida anda de bengala, 3 patas. A outra pergunta que ela fazia também era mais importante ainda, e nem sempre é narrada. Quais são as 2 irmãs? Uma devora a outra. E essa que foi devorada ressuscita e devora a que a devorou. Em grego, noite e dia são femininos. Nix e hemera são 2 substantivos femininos, as 2 irmãs. A pergunta que a esfinge faz, e que depois a literatura ocidental fez isso como se fosse um mero quebra-cabeça, ela pergunta: o que é o tempo para você? O que é o dia e a noite? O que é a vida para você? E se ele não soubesse responder, ele seria atirado ao abismo. Quem é o homem para você? Não bastava dizer, como Charles, é o homem. Não é isso que a esfinge pergunta. A esfinge arranca do centro do homem a pergunta radical: quem és tu, ó homem? O que é a tua vida, ó homem? Essa é a pergunta. Mas Édipo se dispõe, ele era o mais inteligente, portanto, no umbigo do mundo, no umbigo da Grécia, que é Delfos. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai ser aquele que vai derrotar a esfinge. Encara a esfinge, responde que é o homem, que é o dia, a noite. A esfinge, decifrada, se atira ao abismo e nunca mais volta. Os rapazes de Tebas, liberados por isso, dão a ele o prêmio de ser o rei deles e, portanto, de esposar a rainha que é viúva, que é a mãe dele. Assim, ele matou o pai, agora casa com a mãe. Veja que não é porque ele quer casar com a mãe. É um prêmio político que Tebas lhe dá porque salvou da calamidade Tebas. Ele tem 4 filhos com Jocasta. Até que, a certa altura, lá em Tebas aparece uma epidemia parecida com a que está no Brasil hoje. As vacas não dão mais leite, as colheitas arruinam todas, as mulheres que engravidam não conseguem parir seus filhos. Um problema gravíssimo em toda parte. Essa tempestade, digamos assim, sobre a cidade, faz com que ele reúna os cidadãos e se perguntam eles: vamos mandar para Delfos alguém para consultar por que essa doença toda? É engraçado que eles vão para as adivinhas, as pitonisas de Delfos, consultar por quê. E a pitonisa responde: isso se deve porque lá em Tebas está presente o assassino de Laios, o rei de Tebas.
sem saber de que se tratava, o rei agora, casado com Jocasta, se arma de todos os poderes em praça pública, faz uma condenação violenta àquele que matou o Laios e diz que ele mesmo vai encontrar de qualquer forma quem foi, e esse será expulso da cidade, maldito para sempre, será morto, será as piores maldições que ele possa dar, ele dá para o assassino de Laios. E aí começa a querer saber quem é esse assassino. Faz muito tempo. Chamam um adivinho velho do campo que é cego, e a cegueira nesse mito é chave, porque o grego é aquele que tem os olhos abertos, que enxerga tudo, iluminado pelo sol. E vem um adivinho cego, Tiresias, e diz para ele que ele não quer revelar, mas o rei insiste, até que ele diz para Édipo: acontece que o assassino de Laios és tu. Tu mesmo és o assassino. Ele fica furioso, quer matar, quer expulsar, até que, chegando mais perto, ele consulta a Jocasta. Quando de repente chega do sul um empregado de Políbio para avisar a ele que Políbio havia morrido e que agora ele substituirá Políbio. Portanto, ele não vai precisar matar o pai porque o pai já tinha morrido. E ele disse mas tu não és o filho de sangue de Políbio. Por que não é? Porque fui eu que te levei para Políbio. De onde? Aqui de Tebas. Quem é que te deu essa criança? Aí ele vai se apercebendo que a criança que fora exposta para ser morta foi ele, que ele não morreu, que ele foi levado para Corinto, e que de lá ele saiu para não matar aquele pai que não era o pai dele, matou o verdadeiro pai, casou com a mãe dele, tem 4 filhos com ela, com todos os problemas maiores do universo que estão ocorrendo. A Jocasta, ao se aperceber disso tudo, se mata. O Édipo pega o pente com que se penteava a Jocasta, que era de ferro, e se cega, se arranca os olhos, para ele não enxergar, que ninguém o enxergue e ele não enxergue ninguém sabendo do crime que ele fez. O mais hediondo de todo do mundo. E aí todo mundo quer consolá-lo. Não há consolo possível, a não ser expulso da cidade. Ele sai da cidade, guiado pela filha, a filha que representa no grego mulher e família. Filha que dá afeto, mas o afeto que não resulta em nada. Porque o que resolve não é o afeto, o que resolve é a razão. Para o grego, o afeto não tem significado nenhum. A filha inutilmente conduz o pai, cego e condenado por ele próprio, para o mundo até que a terra se abre e o engole. Esse é o mito de Édipo. Agora, há pouco tempo, 1898, Freud, criador da psicanálise, incorporou o mito de Édipo à explicação humana, dizendo que todos os homens, todos os meninos, quando nascem, trazem em si o destino, a vocação, a vontade de matar o pai para casar com a mãe. E todas as meninas, a exemplo de Eletra, querem matar a mãe para casar com o pai. Não se apercebe a psicanálise que aqui tem um erro muito grave. Esse é o jeito indo-europeu de interpretação. E ao final do papel trágico escrito por Sófocles, que morreu em 404 a.C., no tempo em que Sócrates já estava pregando, o Sófocles, ao final diz:
o homem não é feliz, é impossível ser feliz, porque os deuses odeiam o homem. Os deuses não querem que o homem seja feliz. Se você lembrar aquele esquema que eu dei a vocês, que o grego, como proprietário, com as armas do cavalo e do ferro, tomam conta, derrotam os outros e se apropriam das terras da comunidade, dizendo, é meu e faço disso o que eu quero. Então a propriedade que é absoluta sobre todas as coisas, sobre as terras, os frutos da terra, sobre os trabalhadores da terra, sobre si próprio, eu sou dono de mim próprio. E de repente ele descobre que o corpo não obedece a ele. E aqui está uma revelação maior ainda. E os deuses não deixam. Não adianta querer se apropriar do corpo nem de Deus. Porque os deuses, que são contra a felicidade do homem, porque os próprios deuses são infelizes, Zeus, o Deus supremo dos gregos, nunca é feliz. Ele simplesmente não morre, é imortal. Mas tem os mesmos atributos que o homem. Pois bem, essa impossibilidade de ser feliz, autossuficiente, sozinho, macho, sem o afeto, esse modelo de que o homem seja alma contra um corpo, encarcerada num corpo, esse dualismo criado pelo indo-europeu. Depois, essa ligação de quem trabalha serve o corpo, portanto o trabalhador não é gente. Só os nobres são gente. E é interessante que ariano significa nobre. Os arianos que na Pérsia, os medos e persas, depois formam os reinos arianos da Índia, formam todo o pensamento grego e romano, esses arianos, que não se apercebem que são os últimos que chegaram na história, porque branquearam a pele porque foram para o frio, esses arianos pretendem dizer que só o homem macho, branco, é humano. E é impossível ser homem. O homem é uma desgraça. Como vai dizer depois do século, há pouco tempo, Jean-Paul Sartre, antes de morrer, ele dizia, o homem é uma paixão inútil. Ele quer e chega a nada. O homem é aquele que quer ser feliz, mas não chega a ser feliz. A não ser que ele tenha um momento de felicidade que se escoa com o próprio momento. Esse mito, Édipo, o rei, que é um mito muito interessante, e o próprio Aristóteles dizia que era na Grécia, talvez, o papel trágico melhor que a Grécia escreveu, o Aristóteles diz isso. Revela bem o que o grego pensava a respeito do mundo, da felicidade, da relação do homem com os outros homens, da relação do homem com a mulher. Revela mais do que nunca o pensamento indo-europeu, grego, que vai ser assumido pelos romanos. Cuide que os semitas que vêm do Egito também e que recolhem o papel das comunidades mais antigas de todas aquelas civilizações anteriores, eles não vão aceitar isso. É por isso que os judeu-cristãos vão brigar com o Império Romano sempre, serão perseguidos sempre. Até que em 313, Império Romano e cristãos vão se unir, formando o Estado de cristandade. Esta é a base a partir da qual a Europa vai montar o seu projeto de civilização, de colonização de que nós somos passivos. Não sei se eu consegui dizer bem claro. Esse mito é um jeito que os gregos têm de narrar a si próprios, de contar toda a sua civilização. É bom lê-los, mas lê-los como quem percebe por que é que eles devem contar esse mito. Porque eles não contam os mitos maias, dos astecas, os nossos mitos guaranis, por exemplo, que tem um significado completamente outro.
os mitos dos egípcios, os mitos dos bantus, têm completamente outra significação. Portanto, no próximo encontro, nós vamos começar a trabalhar mais concretamente a formação, a formatação do estado da cristandade, para poder perceber onde a Europa buscou os elementos do seu projeto de civilização. Muito obrigado.